Agora a gente vai falar sobre um outro tipo de análise que é importante na genética, que é o cariótipo. Ele é muito importante para também analisar as doenças cromossômicas, principalmente nas doenças onde há alteração do número de cromossomos ou da estrutura de cromossomos. Esses aqui, ó, são os cromossomos dos seres humanos, tá bem? Nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e um par de cromossomo sexual. Então, ao total, são 23. As alterações podem ser por número e a alteração por número é dividida em dois. Temos as aneuploidias. O que significa aneuploidia? Quando o erro ocorre na distribuição do cromossomo durante a divisão celular, mitose ou na meiose. Tá vendo aqui, ó? Era para aqui, ó. Eu tenho aqui meus cromossomos, 2 e 2. Era para ficar 2 aqui e 2 aqui. Mas olha o que aconteceu. Aqui ficou com 3 cromossomos e aqui com 1. Isso é uma aneuploidia. E olha esse aqui, na meiose 1. Tem meus 4, era para ser 2 aqui e 1 em cada um. Cara, eu não tenho cromossomo aqui, eles ficaram tudo, eles não conseguiram se separar. E eles ficaram tudo junto. E esse aqui é na meiose 2. Olha o que acontece. Eu consegui separar aqui, muito bem, mas na hora de fazer a meiose 2, eu não consegui, meus cromossomos não conseguiram se separar. E temos também a euploidia. Se dão no momento em que os cromossomos são duplicados e a célula não se divide. Ou seja, a célula passa a ser 3N, 4N, 5N, o que for. A maior parte dos seres são diploides, que significa 2 N's. Isso é compatível com a vida. Quando acontece uma euploidia, indivíduos começam a ser 3Ns, 4Ns ou até mesmo 1N. Isso não é compatível com a vida. Então, acaba que esse indivíduo nem chega ao final. Por exemplo, se for uma gestação, não chega ao final. Ele é abortado logo no começo. Então, vamos lá. A aneuploidia, que é uma alteração por número, um número de cromossomo que foi para um lugar errado, que não conseguiu se dividir, ou que faltou um cromossomo por ali, ele é compatível com a vida. Já uma euploidia, que é quando eu vou duplicar praticamente o meu número de cromossomos, em vez de 23 pares, eu vou ter 46 pares de cromossomos, não é compatível com a vida. Bom, e tem as alterações estruturais, que são provenientes de fragmentos cromossômicos, seguidos de perdas em locais diferentes da original. Como, por exemplo, a deleção. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o lote A, B, C, D, E, F, G. E aí, o que aconteceu aqui na hora que eu dupliquei? O meu pedacinho D sumiu. Ele foi deletado. Isso aqui é uma alteração estrutural. Tá vendo que ele diminuiu, o cromossomo diminuiu? E tenho também a duplicação, quando acontece ao contrário da deleção. Eu tenho aqui, ó, no caso, o A, B, C, D, E, F, G. O F e o G, ele foi duplicado. Eu tenho 2 vezes F e G. 2 lotes F e G. E eu tenho também a inversão, que acontece o seguinte. A ordem é A, B, C, D, E, F, G. E olha aqui, no outro, na hora que foi duplicar, o D veio primeiro que o outro C. E eu também tenho uma translocação. Quando eu tenho assim, ó, 2 cromossomos, e aí na hora de duplicar, ele confunde tudo. E aí o meu
EFG, que é do cromossomo 1, vai parar no cromossomo 2. E o H, I, L e M do cromossomo 2 vai parar no cromossomo 1. Isso é uma translocação, quando há uma troca de fragmentos cromossômicos. Bom, como eu já disse, o cariótipo humano, ele é com 22 pares de cromossomos homólogos, ou seja, são 44 cromossomos, pessoal. 22 pares é igual a 44 cromossomos. E um par de cromossomos sexuais, ou seja, 2 cromossomos. No total do cariótipo humano, nós temos 46 cromossomos. E o cariótipo humano, ele pode ser descrito dessa maneira. 46, que indica o número de cromossomos. O XX para quando é mulher, ou XY quando é homem. E em seguida, quando tem eles são separados por uma vírgula. E aí é o seguinte, quando eu tenho uma mutação, esse cariótipo, ele vai ser representado pelo número de cromossomos, pelo sexo desse indivíduo e pelo mais e alteração cromossômica. E o local onde ela foi feita. No caso aqui, eu dei o exemplo da síndrome de Down. Ele tem 47 cromossomos, é um homem, XY, e a alteração ocorreu no cromossomo 21. Olha aqui, Muito bem. As aberrações cromossômicas, elas acontecem nos cromossomos autossômicos, ou podem acontecer nos cromossomos autossômicos, que são chamados de herança autossômica. Eles são aqueles que são ligados às características sexuais, ou seja, nos 44 cromossomos. Um exemplo aqui é a síndrome de Down. Ela ocorre no cromossomo 21, que é a trissomia, entendeu? Dentre os cromossomos homólogos não sexuais. E eu tenho também a herança ligada ao cromossomo X. É uma aberração que ocorre nos cromossomos sexuais e está ligada à herança materna, como, por exemplo, a síndrome de Turner ou o daltonismo. Aqui, eu tenho o alelo recessivo ligado ao X. E percebam que aqui, o meu menino, ele só vai receber um filho, ele só vai receber um X, que é o X da mãe, e recebe o Y do pai. E só como ele recebe o X da mãe, ele vai ser afetado, ele vai ter uma doença, ele vai ter a doença ligada ao cromossomo X. Bom, eu tenho uma curiosidade para vocês, depois de toda essa aula de genética, de herança, de heredograma, eu tenho uma curiosidade. Recentemente também no Brasil foi lançado um teste de ancestralidade. O que seria esse teste de ancestralidade? O meu DNA, ele analisa o seu DNA, né? E ele vai ver cada partezinha do seu DNA. E ele vai ver de onde cada parte do seu DNA veio. E você pode descobrir, por exemplo, a minha família toda boa parte veio da região da Itália. Mas, quando eu fizer o meu teste de ancestralidade, e eu vou contar para vocês quando eu fizer, eu posso descobrir que eu tenho partes, por exemplo, asiáticas. No meu DNA tem partes asiáticas, ou ameríndios, ou africanos. E isso é muito importante porque todo mundo bate no peito assim, eu sou isso. Eu sou, por exemplo, alemão puro, eu sou italiano puro, eu sou brasileiro puro. Não. Esse teste de ancestralidade te mostra que você é composto de várias partes do mundo. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me chamem nos plantões ou no WhatsApp mesmo. E até a próxima aula.